Olá, turma do 8º ano, aqui é o professor Samuel. Agora vamos iniciar a nossa 4ª aula de Química. O assunto que nós estamos trabalhando é a evolução dos modelos atômicos. Na aula anterior, nós vimos como ocorreu ao longo da história da ciência a evolução do modelo de átomo, que é a unidade fundamental da matéria, certo? Vamos para os exercícios de fixação. Primeiro, irei passar passo a passo os exercícios. Vocês dão pausa no vídeo em cada questão, tentam responder e na sequência eu farei a correção. Questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, questão 9 e por último a questão 10. Tá bom? Bom, vamos iniciar nossa aula. Questão 1. Atente para as seguintes afirmações a respeito das conclusões a que chegou Rutherford durante a experiência sobre a estrutura da matéria. A experiência dele, como nós vimos na aula anterior, foi a experiência de uma folha finíssima de ouro que foi bombardeada com radiação alfa. Nessa experiência verificou-se que grande parte da radiação atravessava a lâmina de ouro. Porém, foi detectado alguns raios que foram defletidos, ricocheteados pela lâmina de ouro. Então ele concluiu que existe uma região do átomo muito densa, certo? Extremamente pequena, onde vai concentrar a carga positiva da matéria, ou seja, a carga positiva do átomo, tá? Pois a origem, da carga, por exemplo, de partículas alfa é justamente positiva também, porque é semelhante a núcleos de hélio. Então, o item 1 diz assim, com relação à experiência de Rutherford e o seu modelo de átomo. Bom, o átomo é constituído por duas regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera. Bom, ele ponderou isso, o Rutherford? Verdadeiro ou falso? Sim, verdadeiro. O núcleo atômico é extremamente pequeno em relação ao tamanho do átomo. Verdadeiro. Também verdadeiro. 3. O átomo tem uma região em que existe muito espaço vazio. Sim, é a eletrosfera. O item 3 é verdadeiro. 4. As partículas negativas do átomo podem ter qualquer valor de energia. Quaisquer valores de energia. Falso. Certo? Pois, mesmo que realmente tivesse qualquer valor de energia, isso ainda assim não seria uma ponderação feita por Rutherford, e sim por Bohr, tá? Que ele afirmou, através de seus estudos em espectroscopia atômica, ele pôde prever que existem níveis fixos e quantizados de energia para a eletrosfera do átomo, ou seja, os elétrons podem ter níveis de energia, ou seja, podem orbitar em torno do núcleo apenas em margens específicas, chamadas
camadas eletrônicas. O item 5 diz: a eletrosfera é a região que concentra praticamente toda a massa elétrica do átomo. Claro que não. A eletrosfera, em sua totalidade, é feita de espaço vazio com apenas alguns elétrons, dependendo da quantidade de prótons no núcleo, né, para uma matéria neutra, para um elemento neutro, claro, e também a depender também do número atômico desse átomo, desse elemento. Então, a maior parte da massa do átomo está concentrada no núcleo, pois o próton ele é muito mais pesado, temos dizer assim, tem muito maior massa do que o elétron. A massa do elétron ela é muito insignificante em comparação com a massa do próton. Por isso que o item 5 é falso. A eletrosfera não concentra a maior parte da massa do átomo. Então, nesse caso, o que diz aqui? No que diz respeito à estrutura da matéria, corresponde a conclusões de Rutherford, o que se afirma em apenas 1, 2 e 3. Resposta correta, alternativa B. Um, 2 e 3 apenas. Vamos para a questão 2. Com relação à evolução dos modelos atômicos. Vamos ver se os itens são verdadeiros. 1. Segundo Thomson, toda e qualquer matéria é formada por partículas indivisíveis chamadas átomos. Foi Thomson que disse isso? Não, o item 1 é falso. Isso aqui foi Dalton que disse isso. 2. Segundo Dalton, átomos apresentavam-se como uma pasta positiva, recheada por elétrons de carga negativa. Essa ideia aqui, essa teoria era do Thomson e não do Dalton. Então isso aqui é falso também, né? 3. Segundo Rutherford, átomos possuíam um núcleo positivo em volta do qual giravam os elétrons. Isso aqui é verdade. Totalmente verdadeiro. Segundo Bohr, item 4. Segundo Bohr, os elétrons se movem ao redor do núcleo em número limitado de órbitas bem definidas. Sim, órbitas quantizadas, níveis de energia. Verdadeiro. Então, assinale as proposições e marque a opção correta. Bom, apenas a 3 e a 4 estão corretas. Então, a resposta da questão 2 é a alternativa A. Questão 3. Os modelos atômicos foram desenvolvidos em teorias fundamentadas na experimentação por diferentes cientistas, incluindo John Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Em 2013, a teoria do modelo atômico de Bohr completou 100 anos. Essa teoria descreve o átomo como, item A, uma minúscula esfera maciça? Não. B, uma esfera positiva contendo elétrons distribuídos uniformemente? Não. C, um núcleo pequeno, carregado positivamente, cercado por elétrons em órbitas quantizadas? Sim, órbitas quantizadas. Órbitas quantizadas ou camadas eletrônicas, certo? O que diz o item D? O modelo planetário. O modelo planetário é do Rutherford, não do Bohr. Então não é o item D. Resposta correta, alternativa C. Certo? Questão 3, alternativa C. Vamos para a questão 4. Os modelos atômicos são elaborados no intuito de explicar a constituição da matéria e têm evoluído ao longo do desenvolvimento da ciência.
desde o modelo filosófico dos gregos, que eu citei até no anterior, os gregos Leucipo e Demócrito, passando pelos modelos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, até o modelo atual, que é o modelo atômico quântico, certo? Com o nêutron, que foi descoberto em 1932 por Chadwick. O modelo mais recente caracteriza-se pela, o item A, quantização dos níveis de energia dos elétrons. B, forma esférica de tamanho microscópico. Forma esférica de tamanho microscópico? Não. D, quer dizer, o item C, indivisibilidade do átomo em partículas menores? Não. Distribuição dos elétrons de maneira uniforme, em uma superfície do átomo? Não. O item E, distribuição dos elétrons em órbitas circulares, em torno do núcleo. Órbitas circulares é a ideia de Rutherford, não é o item E. Obviamente a resposta é a alternativa A. Órbitas quantizadas, ou seja, quantização dos níveis de energia dos elétrons, ou seja, as camadas eletrônicas, que os elétrons ocupam a região em volta do núcleo, numa chamada nuvem eletrônica. Item 4, questão 4 foi respondida. Questão 5. Ao longo da história da evolução do estudo do átomo, diversos modelos atômicos foram propostos até a obtenção do atual. Com relação ao modelo de Thomson, pode-se afirmar que... Então, aqui está querendo, no enunciado, que você encontre a alternativa que corresponda verdadeiramente à ideia de Thomson sobre o átomo. Então, o item A diz: no centro do átomo existe um núcleo muito pequeno, denso, cercado por elétrons. No centro do átomo existe um núcleo muito pequeno. Não é a ideia de Thomson. B, o elétron se movimenta ao redor do núcleo em órbitas circulares. Também não é o item B. C, os elétrons têm caráter corpuscular e de onda simultaneamente. Isso aqui é a teoria quântica, certo? A teoria da dualidade onda-partícula. Então, não é o item C. O item D, toda a matéria é formada por partículas extremamente pequenas. Então, não é a ideia de Thomson, certo? O átomo é constituído de cargas positivas e negativas. Bom, o Thomson foi ele quem descobriu o elétron, Então, o átomo é constituído de cargas positivas e negativas. A alternativa é, certo? Então, o modelo dele predizia que o átomo teria propriedades elétricas. O átomo em si seria neutro, porém, a quantidade de carga positiva, ou seja, que é propriamente a massa pastosa que envolve todo o átomo, onde nele estão incrustadas as partículas negativas, ou seja, os elétrons, ou seja, toda a carga positiva que envolve o átomo é equilibrada pela quantidade de elétrons correspondentes a este átomo, o tornando neutro. Então, a partir de Thomson, foi descoberto as propriedades elétricas da matéria, ou seja, o átomo possui carga positiva e carga negativa. Resposta correta, alternativa é. Vamos para a sexta questão. Os modelos atômicos foram sendo modificados ao longo do tempo, a partir de evidências experimentais. A exemplo dos modelos de Thomson, proposto com base em experimentos
com o tubo de raios catódicos, e o de Rutherford, que ao fazer incidir partículas alfa sobre lâmina de ouro, observou que a maioria das partículas atravessavam a lâmina, né? Algumas poucas desviavam, né? E eram refletidas, né? A partir das considerações do texto, é correto destacar o item A, falando sobre a questão, o enunciado fala sobre o modelo de Thomson e depois sobre o modelo de Rutherford, de acordo com as experiências que eles fizeram, ou seja, respectivamente, as experiências no tubo de raios catódicos, quando Thomson descobriu os elétrons, e a experiência da lâmina de ouro, quando Rutherford descobriu que o átomo em si, em sua maioria, é composto de espaço vazio, apenas com uma região central muito pequena e densa carregada positivamente, né? E ao redor desse núcleo, né, positivo, estavam os elétrons orbitando em órbitas circulares na eletrosfera. Então o item A diz: o modelo de Thomson considerava que o átomo é constituído por elétrons que ocupam diferentes níveis de energia. Claro que não. Nível de energia está se tratando de Bohr, certo? Não é o item A. B. As partículas subatômicas de cargas elétricas opostas estão localizadas no núcleo do átomo, segundo Thomson. Claro que não, né? Partícula positiva e negativa nunca vão estar dentro do núcleo do átomo. C. O núcleo do átomo é denso e positivo, com um tamanho muito menor do que o seu raio atômico, de acordo com Rutherford. Isso aqui é verdadeiro, ó. Então, o núcleo do átomo é denso e positivo, com um tamanho muito menor do que o do seu raio atômico, de acordo com Rutherford. Verdade. O item D diz que o experimento conduzido por Rutherford permitiu concluir que as partículas positivas e negativas constituintes do átomo têm massas iguais. Claro que não, tem massas diferentes. Então, esse item aqui é totalmente descartável. É falso, certo? Item E. As experiências com raios catódicos evidenciaram a presença das partículas de carga elétrica positiva nos átomos dos gases analisados. Totalmente o contrário. Então, os raios catódicos eram partículas que eram emitidas do cátodo em direção ao ânodo, ou seja, foi a partir desse experimento que Thomson descobriu que o feixe de raios catódicos no centro, né, do tubo, é justamente composto por elétrons, e esses elétrons, esse feixe de raios catódicos, eram defletidos por campos magnéticos, tá bom? Ou seja, eram redirecionados, né, na presença de ímãs. Por isso esse item aqui é falso. Então a resposta correta, alternativa C, e diz que o núcleo do átomo é denso, positivo, e tem um tamanho muito, mas muito pequeno em relação ao restante do tamanho do átomo, de acordo com Rutherford. Vamos para a questão 7. Ok? Na evolução dos modelos atômicos, a principal contribuição introduzida pelo modelo de Bohr foi, preste atenção, na evolução dos modelos atômicos, a principal contribuição introduzida pelo modelo de Bohr foi: o item A indivisibilidade do átomo. B, a existência de nêutrons. A gente já descarta que o nêutron só foi descoberto em 1932, então não é o item B. A quantização da energia das órbitas eletrônicas. Sim, olha aí. A principal contribuição de Bohr foi com relação à quantização da energia
das órbitas eletrônicas, ou seja, os níveis de energia. As camadas eletrônicas K, L, M, N, O, P, Q, que estão em volta do núcleo. Então, o item A não fala sobre a indivisibilidade do átomo. Isso aqui é uma teoria lá dos gregos, né? Então, não é o item A. D, da natureza elétrica da matéria. Bom, essa aqui era uma ideia do Thomson, né? A natureza elétrica da matéria, porque foi a partir de Thomson que foram descobertas as propriedades elétricas da matéria, né? De acordo com o modelo de átomo, né? Quando ele percebeu que o átomo era composto de partículas carregadas positivamente e negativamente, né? O item E diz: a maior parte da massa do átomo está no núcleo. Bom, essa afirmação é verdadeira. A maior parte da massa do átomo, ou seja, praticamente toda a massa do átomo, está concentrada no núcleo. Só que isso aqui não foi uma afirmação, né, feita por Bohr, tá bom? A afirmação feita por Bohr, de acordo com os seus postulados, foi que o átomo, a eletrosfera do átomo pode ser quantizada, certo? Resposta correta, a alternativa C, né? A quantização de energia das órbitas eletrônicas ou das camadas eletrônicas. Questão 8. Reações químicas são fenômenos em que necessariamente ocorrem mudanças, olha aqui, de cor, de estado físico, de condutibilidade elétrica, de massa, na natureza das substâncias. Então, preste atenção. Reações químicas são fenômenos em que necessariamente ocorrem mudanças de reações químicas. Não ocorre necessariamente mudança de cor, certo? Não ocorre mudança de cor. Reações químicas não, certo? Não é o item A. De estado físico? Não. Estado físico são propriedades físicas, como por exemplo a passagem do estado sólido para o líquido, do estado líquido para o estado gasoso, do estado gasoso para o estado líquido para o estado sólido. Ou seja, as mudanças de fase, né, são propriedades físicas, são transformações físicas. Então, também não é de condutibilidade elétrica, certo? Então, as reações químicas são fenômenos em que necessariamente ocorrem mudanças de massa. É o que diz o item D? Não. Ocorrem mudanças na natureza da matéria. Me dá um exemplo disso, professor? Bom, olha aqui. Se eu tiver, por exemplo, ácido clorídrico HCl, certo? E eu fizer ácido clorídrico reagir com soda cáustica, né, NaOH, eu vou ter uma reação química, né, chamada de neutralização entre ácido e base. Se eu fizer essa reação ocorrer, né, essa neutralização entre um ácido e uma base, eu vou produzir uma outra substância, que é justamente NaCl, ou seja, é o sal, o cloreto de sódio, sal de cozinha, mais H2O, ou seja, água. Então, nesse caso, transformações químicas são fenômenos em que necessariamente ocorrem mudanças na natureza da substância, ou seja, na própria natureza dos compostos químicos. Então, a resposta correta da questão 8, a alternativa é. Vamos para a 9ª questão. Wolfgang Ernst Pauli, 1900 a 1958, foi um físico austríaco, que estabeleceu o princípio da exclusão, segundo o qual
férmions, como é o caso dos elétrons, não podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente. Este princípio está em consonância com uma das propriedades da matéria, conhecida pelos filósofos pré-socráticos desde os tempos imemoriais, denominado de... Será que isso é essa ideia de que os elétrons não podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente, ou seja, dois corpos, é a mesma ideia, tá, pessoal? Estou analisando isso de acordo com a filosofia natural. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, partindo desse princípio, o que nós podemos associar? Será que é a divisibilidade? Não. Será que é a inércia? Não. Inércia, pessoal, para quem não sabe, é o estado de repouso ou de movimento com velocidade constante. Então, um corpo que está em repouso, ou seja, parado, a velocidade dele é zero, ele tende a permanecer parado, no seu estado de equilíbrio estático. Ou ele também pode estar em outro estado de inércia, que é o de equilíbrio dinâmico, ou seja, se ele se movimentar, se o corpo se mover com velocidade constante, ou seja, se não alterar sua velocidade. Isso é estado de inércia. Então, não é o item B. Será que é o item D? Extensão? Não. Ou seja, a resposta correta é impenetrabilidade. Um átomo não pode penetrar em outro e assim ocupar o mesmo lugar no espaço simultaneamente, certo? Não pode. Por isso que esse princípio de Pauli é justamente a impenetrabilidade, tá bom? Ou seja, dois elétrons não podem ter o mesmo estado quântico ao mesmo tempo. Vamos para a 10ª questão. Considerando os modelos atômicos mais relevantes dentro de uma perspectiva histórica e científica, assinale a alternativa correta. Olha aí. Perspectiva histórica e científica. Analisa as afirmativas e marque a questão, o item correto. O item A. Até a descoberta da radioatividade, o átomo era tido como indivisível, né? Dalton. O modelo que o sucedeu foi o de Thomson, que propunha o átomo ser formado por uma massa carregada positivamente com os elétrons distribuídos nela. Será que isso é verdadeiro? Vamos lá. B. No modelo de Dalton, o átomo era constituído de um núcleo carregado positivamente. Olha aí, já está errado, né? Dalton nunca disse isso, né? Para Dalton, o átomo era uma esfera maciça, tá bom? Uma esfera maciça sem carga elétrica. Então, o item B está totalmente falso. O item C. No modelo atômico de Dalton, os elétrons ocupam órbitas em energias distribuídas, ou seja, está falando de órbitas de elétrons, não tem nada a ver com Dalton, né? Então, o item C é falso também, certo? Item D. No modelo atômico de Dalton, o átomo era tido como indivisível. O modelo sucessor foi o de Rutherford. Claro que não. É só verificar o que a gente viu na aula anterior, né? A sequência de cada um dos modelos que foram sendo desenvolvidos ao longo da história da ciência. O item E. O modelo de Dalton propunha que o átomo era formado por uma massa positivamente e não tem nada a ver. Já eliminamos de cara. Não tem nem condição. Então, resposta correta, alternativa A, né? De acordo com uma perspectiva histórica e científica, nós dizemos que, né, até a descoberta da radioatividade, ou seja, por Marie Curie e seu esposo, né, o átomo era tido como indivisível. Isso aqui é a ideia de Dalton. Ou seja, o modelo que o sucedeu foi o de Thomson, que propunha o átomo como sendo feito de uma massa carregada positivamente, né,
onde os elétrons ficavam distribuídos nela. Então, a resposta correta, sim, a alternativa A. Tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Próxima aula, nós daremos sequência ao conteúdo. Para finalizar esse mês de maio, tá bom? Nós já encerramos todas as aulas, tanto de física quanto de química. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, tá bom? Um abraço a todos e até lá, se Deus quiser.